Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que nos acompanham por multiplataforma. Estamos começando mais um Política em Foco e hoje a nossa entrevistada é a candidata à presidência da República pelo PCB, Sofia Manzano, que já está nos nossos estúdios em Alphaville, Barueri, aí no Brasil. Eu estou nos nossos estúdios aqui no Algarve, na cidade de Faro. Muito boa noite, Sofia. Seja muito bem-vinda ao Política em Foco. Boa noite, Eudes. Boa noite a todos os telespectadores da Connect TV. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sofia, esse nosso papo aqui ele vai ser recheado de provocações democráticas, mas principalmente de democracia. Então você vai ter bastante tempo para falar das suas propostas. Mas eu quero começar com uma provocação proposital. Partido Comunista Brasileiro. Essa palavra comunista, ela ganhou uma conotação de guerra política mais recentemente. Independente do que eu, em particular, acho ou não acho, eu quero ouvir de você. O que é o comunismo do século XXI? Se é que ele é diferente do comunismo do século XX. Conta um pouquinho por que essa nomenclatura permanece e aí outras provocações democráticas virão. Então, Eudes, primeiro assim, que o comunismo, né, ele é uma ideia, uma proposta de reorganização da nossa sociedade de forma radicalmente diferente, que surge no século XIX, né? E no século XX nós tivemos várias revoluções socialistas, né, e várias experiências socialistas. Algumas não deram certo, outras estão tentando dar certo, mas o comunismo mesmo nunca existiu. No entanto, o comunismo é assim, como proposta de reorganização da sociedade, é a proposta mais generosa que a humanidade já concebeu, né, já pensou. Imagina uma sociedade em que não haja exploração, né, de um ser humano para outro, que não haja discriminação, que a produção, né, não agrida de forma tão radical como está acontecendo hoje, o meio ambiente, os animais, enfim. Pensar numa outra forma de organização da sociedade em que a gente possa ter, de fato, né, liberdade e igualdade para sermos plenamente quem nós gostaríamos de ser. E nós, do PCB, que, por sinal, esse ano completou, né, o seu centenário de luta aqui no Brasil, nós não escondemos, em outra nomenclatura, o que nós defendemos de fato, né, que é a proposta de transformação da sociedade humana nessa sociedade generosa, nessa sociedade igualitária de fato, né, numa sociedade democrática de fato. Aí, desde o século XIX, mas principalmente na atualidade, há uma criminalização, né, uma difamação com o comunismo que não corresponde à realidade. Né? Seria muito importante, já que está tão na moda criticar o comunismo, que as pessoas procurassem saber de fato quais são as propostas comunistas, né? E não aquilo que os nossos inimigos e adversários colocam nas nossas costas. Além disso, né, é importante dizer que o capitalismo que nós vivemos está levando à completa destruição, né, não só a destruição ambiental, que é o mais visível, né, e que chama muita atenção de diversos grupos políticos e sociais, mas a destruição humana. Né, quanta gente morrendo de fome, quanta gente sendo massacrada em guerras, em nome do capital, em nome da acumulação de riqueza, tanta riqueza sendo produzida e concentrada. Então, eu acho que mais do que nunca, no século XXI, o comunismo não é só mais uma ideia, o comunismo é uma necessidade. E não temos problema de vir debater com a sociedade brasileira essa necessidade e mostrar, né, como a gente pode construir esse processo de forma democrática, de forma inclusiva. Mas é evidente, vai desagradar alguns pouquíssimos, né, seres humanos que estão hoje se beneficiando de forma absurda, né, da exploração do restante da humanidade. Está de birra comigo a internet hoje, mas vamos lá. Sofia,
Você falou alguns itens relacionados às ações, vamos dizer, desse comunismo moderno, desse comunismo do novo século, né? Que não necessariamente correspondem às pautas que eram defendidas no início, vamos dizer, na origem do comunismo. Mas eu quero pegar num ponto mais específico. Você disse que alguns experimentos socialistas aconteceram, alguns não deram certo, outros deram certo, mesmo que não sejam, que bebam exatamente, vamos dizer, da origem filosófica do comunismo. Queria que você citasse qual país ou qual experimento socialista pode ser considerado um caso de sucesso na história da humanidade. Veja só, o que a luta pelo comunismo, né, que passa pelo socialismo, tem em comum é pensar numa sociedade que seja organizada de uma forma diferente e que não haja exploração de uma classe por outra, né? Então, o que a gente tem, por exemplo, em todos os países capitalistas, é que a classe dominante, né, os detentores do capital, por diversos meios, exploram a classe trabalhadora. Então, em alguns países, o movimento socialista, o movimento comunista, promoveu um processo revolucionário com as características daquele país, né? Se a gente for pegar as diversas experiências históricas, cada classe trabalhadora tem sua característica diferente. A China tem lá sua característica, Cuba tem uma outra característica, na ex-União Soviética também era uma outra experiência. E mesmo as experiências dos partidos comunistas, né, nos países capitalistas, também fazem a luta da classe trabalhadora. O que nós pensamos é que nós precisamos pensar na transformação socialista do Brasil a partir das características do Brasil, sem ter como modelos ideais ou únicos as experiências dos outros países, né? De uma maneira geral, né, o capitalismo no mundo inteiro tem dado muito errado para a classe trabalhadora, né, bastante errado, né, tem sufocado de forma radical, né, as condições de existência da classe trabalhadora. E aí os movimentos socialistas, os movimentos comunistas, eles precisam reorganizar essa classe trabalhadora e propor à sociedade como um todo uma outra forma de organização, né? Eu posso citar aqui algumas experiências que, para a realidade daqueles países, na nossa opinião, tem dado muito certo. Cuba, por exemplo, é uma experiência que está dando muito certo. Porque se você pegar qualquer outra ilha do Caribe, né, com poucos recursos naturais, e comparar as condições de vida daquela população, né, de qualquer outra ilha, inclusive de Porto Rico, que é um protetorado dos Estados Unidos, com a situação da população cubana, nós vamos ver a diferença brutal, né, que existe de bem-estar em Cuba, enquanto nos outros países a grande maioria da população vive numa miséria absoluta. E olha que Cuba sofre um bloqueio econômico e político, ideológico, por parte dos Estados Unidos. Então, mesmo com tudo isso, eles se esforçam, né, de forma bastante heróica para manter as conquistas que eles conseguiram até hoje, graças à Revolução Socialista que fizeram. Então, eu acho que um modelo, não é um modelo para o Brasil, mas é uma experiência que está sendo bem sucedida nesse sentido. Sofia, deixa eu continuar as provocações sempre democráticas aqui, mas se a gente fizer uma análise, 2 pontos aqui. O primeiro deles, o período pós-Revolução Industrial, onde talvez, sim, as relações de trabalho e do capitalismo precisaram de algum tipo de regulação, de lá para cá, as classes trabalhadoras têm ganhado poder de compra, mais saúde, vivem mais, acesso a, vamos dizer, bens de consumo e de conforto que na origem lá, pós-revolução industrial, eles não tinham. Então, há uma gradativa e natural melhoria das condições de vida das classes trabalhadoras dentro do capitalismo. Não houve uma estagnação. Por outro lado, quando a senhora cita Cuba como uma experiência de sucesso,
A gente tem ali talvez uma pesquisa permanente e natural. De um lado, o maior país capitalista do mundo. Do outro, talvez o maior símbolo do comunismo, do socialismo, até pela longevidade deste regime em Cuba. Mas é muito visível que quem está em Cuba procura, ou muitas pessoas procuraram ao longo dessas últimas décadas, fugir, sair de Cuba e se estabelecer nos Estados Unidos. E não há notícia de movimento de americanos, eu não vou nem falar de cubanos, mas de americanos que tenham procurado o caminho contrário. Na prática, na percepção das pessoas comuns, não dos filósofos, dos pensadores, dos políticos ou dos jornalistas, mas na prática, no dia a dia e na qualidade de vida da pessoa comum, do trabalhador comum, isso não é uma prova de que o capitalismo é, vamos dizer, melhor entendido e mais desejado do que o comunismo na percepção do cidadão comum? Em primeiro lugar, pegando a última parte, né, da sua pergunta, a população do Brasil que está nos assistindo e do mundo tem que saber que nos Estados Unidos, para combater justamente o socialismo em Cuba, tem uma lei que qualquer cidadão cubano que pisar em território norte-americano ganha cidadania imediatamente. Isso não acontece, por exemplo, com milhares de brasileiros que também fazem o mesmo movimento e, no entanto, não é questionado, né, na nossa imprensa ou aqui no Brasil. Ninguém fala, por exemplo, olha, o capitalismo no Brasil deu muito errado porque tem milhares de imigrantes brasileiros tentando, até morrendo, tentando atravessar as fronteiras dos Estados Unidos, né? E o imigrante brasileiro, ou de qualquer outro país, ao chegar nos Estados Unidos, não tem essa vantagem que os cubanos têm. E por que essa vantagem? Que é justamente para combater, né, o socialismo em Cuba. Mas eu queria voltar ao início da sua pergunta, né, quando você falou, né, que o capitalismo melhorou as condições de vida da classe trabalhadora. É evidente. E o próprio Marx, né, que é um pensador, né, que nós nos referenciamos muito, né, para propor as questões de revolução e da construção do socialismo, ele mesmo fala, em todos os seus estudos, que o capitalismo é um processo de melhoria nas condições de vida histórica da humanidade. No entanto, ele encontra o seu limite. E qual é esse limite? Se, por um lado, né, o conjunto da classe trabalhadora tem condições de melhorar as suas condições de vida, tem acesso a consumo, tem acesso a diversos direitos sociais que não foram dados, né, foram conquistados, por outro lado, a gente tem que pensar relativamente. Veja só, a organização da humanidade na forma social capitalista faz com que nós, todos seres humanos, sejamos capazes de produzir uma quantidade de riqueza gigantesca. Só que quando a gente vai ver como essa riqueza é distribuída e quem é que efetivamente produz essa riqueza, que são os trabalhadores e as trabalhadoras, aí você vai ver um dos grandes problemas do capitalismo. Se no feudalismo ou nas formas históricas anteriores, né, de organização da sociedade, existia uma situação de precariedade muito grande para a classe trabalhadora daquele período, daquela época, também não existia uma produção de riqueza tão abundante. Então, hoje, quando você pega, né, qualquer site de notícias, né, econômicas, por exemplo, e vê, nós estamos passando por uma crise muito grande no Brasil, né, mais de 33 milhões de pessoas passando fome mesmo, todos os dias, mais da metade da população brasileira com insuficiência alimentar, uma quantidade grande de jovens tendo que deixar a escola para conseguir alguma forma de trabalho para sobreviver. E, por outro lado, as grandes empresas batendo recordes de lucratividade. Né? O Itaú divulgou ontem um recorde de lucro de 7 bilhões de reais. Né? A Petrobras, o ano passado, deu um lucro de 106 bilhões de reais e distribuiu esses lucros para os acionistas, né? Nem reinvestir
na produção interna, não fez. Então, essa contradição que o capitalismo coloca hoje de uma forma muito evidente é que faz com que a defesa da transformação da sociedade seja uma necessidade histórica, né? Nós não somos anticapitalistas simplesmente por um desejo, uma vontade, mas por verificar que a potencialidade humana faz com que a gente produza toda essa riqueza. Ao mesmo tempo, grande parte da humanidade não consegue existir plenamente como ser humano, né? Não consegue ter acesso ao que a própria humanidade já produziu. Nós estamos aqui conversando de um continente para outro, né? Eu aqui em São Paulo, você em Portugal, por uma série de tecnologias que não foi uma tecnologia produzida pelo dono da empresa, foi uma tecnologia produzida pela humanidade, por cientistas, por trabalhadoras e trabalhadores. No entanto, o usufruto, né, dessa tecnologia, desse bem-estar, é para pouquíssimos, né? E a gente está vivendo uma situação tão dramática que o conjunto da classe trabalhadora não consegue existir fisicamente, enquanto, no outro ponto, há um desperdício de recursos, né, de produção, de coisas que já foram produzidas, uma queima de recursos por conta de um modelo de organização social que não admite de forma alguma que os seres humanos possam ter direitos realmente iguais e acesso a tudo aquilo que foi produzido coletivamente. Sofia, falamos bastante aí dessa parte filosófica, que eu acho que é importante, né? Que dá, vamos dizer, a parte de teoria, a parte da história do comunismo e dos pontos e contrapontos, mas eu queria fazer algumas perguntas mais práticas agora para a candidata à presidência da República. A primeira delas é como que a senhora enxerga um país tão rico como o nosso, que vem sendo destruído ao longo de muitos anos por uma corrupção sistêmica, uma corrupção que se enfronhou em todas as instâncias do poder público brasileiro e que, se já há dificuldades naturais pelo Brasil ser um país antigamente chamado de terceiro mundo, agora emergente, mas que é um país que tem muitas dificuldades históricas, mas que foram ampliadas, intensificadas até por conta de muitos anos de crimes de corrupção. Além da corrupção, porque assim, a corrupção, primeiro, ela não é só no setor público, né? Toda corrupção envolve o setor privado, é por isso que existe a corrupção. E a corrupção é uma coisa muito própria do capitalismo e da forma de organização política do capitalismo. Tem corrupção em vários países, no Brasil, de fato, ela é muito acentuada e deve ser combatida. Outra questão é que, assim, a gente tem que falar dos últimos, do atual governo, né, no Brasil, que tem feito, não só tem mantido a corrupção, né, só coloca em segredo, em sigilo por 100 anos, né, mas tem feito uma política de completa destruição nacional, né, em todas as áreas. Isso é muito triste, isso é muito preocupante, portanto, derrotar Bolsonaro é urgente e necessário, e nós não abrimos mão disso. Agora, eu queria falar um pouco dos últimos, digamos, 20 anos, né, porque nós tivemos, com a ascensão, né, de um bloco que se colocava muito mais à esquerda no cenário político, e que, de fato, não promoveu mudanças políticas e econômicas significativas para tirar o Brasil dessa posição em que você muito bem colocou, né, de um país subalterno no cenário político internacional e, ao mesmo tempo, piorou as condições de organização e luta da classe trabalhadora, né, na medida em que promoveu uma política de cooptação de classes, uma política de desorganização da classe trabalhadora, uma política de assistencialismo, que, no nosso entender, não faz com que a luta avance no sentido de superar os problemas estruturais do nosso país. Então, essas são as diferenças básicas, né,
que nós temos em relação a essas duas candidaturas que se colocam aí como favoritas nesse momento, mas nós temos propostas objetivas, tanto para a política econômica no geral, como para resolver alguns problemas imediatos da classe trabalhadora. Todo o nosso programa político tem como chave tem como um objetivo central, que é pensar nos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil em primeiro lugar, independentemente do que os outros setores ou as outras classes sociais vão concordar ou não. Por quê? Candidatos que vão defender agronegócio, que vai defender mercado financeiro, que vai defender grandes empresários, já tem vários. Nós precisamos ter uma candidatura que se coloca nesse cenário político na defesa irrestrita dos interesses da classe trabalhadora. Por isso nós nos colocamos como candidatos a presidente da República, né? A nossa candidatura tem esse objetivo. Até porque nós precisamos fazer com que a luta política ela não seja apenas efetuada no momento eleitoral, né? A política ela acontece a todo momento. E a classe trabalhadora precisa voltar a ter protagonismo na luta política cotidiana. E aí nós temos um conjunto de propostas de lutas imediatas que podem ser implementadas já a partir de janeiro do próximo ano, né? E nos colocamos nesse debate para disputar e apresentar essas propostas. Por natural, fez críticas específicas a Jair Bolsonaro e se põe em contraponto absoluto a Jair Bolsonaro. De certa maneira, surpreende também tecer algumas críticas pontuais e, de certa maneira, fortes também em relação aos governos do PT e até mesmo do PSDB, um partido, vamos dizer, de centro-esquerda e um partido de esquerda, né? Esses dois partidos que governaram o país antes de Jair Bolsonaro. De alguma maneira, surpreende a senhora que esses partidos que, ou esses personagens, Lula e Alckmin, por exemplo, que durante tantos anos se enfrentavam, se agrediam mutuamente e que nesse momento fazem parte de uma mesma chapa, isso surpreendeu a senhora? A senhora vê isso com bons olhos, com maus olhos? Isso é jogo político, interesse pelo poder puro e simples? Ou é uma necessidade para se combater, ou algo maior, ou alguma coisa assim? Não, eu acredito que é evidente que a gente precisa combater o fascismo que tem se instaurado no país a partir da eleição do golpe, né, contra a ex-presidente Dilma, e do fascismo que está se instaurando no Brasil. Então tem sim que se combater. No entanto, a consolidação dessa ampla chapa, né, que na nossa leitura não tem nada de esquerda, ela está de centro à direita, não tem se comprometido com propostas que são importantes para a gente mudar o rumo do Brasil. Por exemplo, ontem mesmo, o ex-presidente Lula, em reunião com a Fiesp, se comprometeu com ajuste fiscal, mais uma vez. Esse é um mantra, né, que é falacioso, que é mentiroso, né, e que só favorece a um pequeno grupo, né, de empresários e que está alocado no mercado financeiro e que corrói todas as possibilidades do Estado brasileiro fazer uma política pública, econômica e social que alavanque a economia brasileira. De fato, o Lula disse, e é verdade, que nos governos dele, nos anos de governo dele, ele fez superávit primário. Eu, se fosse ele, deveria ter vergonha de falar uma coisa dessa. Por quê? O superávit primário significa que o Estado arrecadou tributos de todos nós e não gastou esse tributo, não devolveu esse recurso que foi arrecadado da sociedade para o conjunto da sociedade. E sim, carreou esses tributos para pagamento de juros da dívida pública. Então, se você é um governo que pensa na classe trabalhadora em primeiro lugar, você jamais iria se comprometer da forma tão enfática como tem sido o compromisso, né, dessa candidatura
Lula-Alckmin em beneficiar mais uma vez os setores que têm concentrado renda, que têm destruído emprego, que têm destruído a indústria, né? Porque a gente tem um processo de desindustrialização muito intensa no Brasil, e é resultado da política econômica, desde Fernando Henrique, passando pelos governos petistas e intensificando ainda mais agora. O Estado brasileiro precisa agir na economia de forma a romper com essa ideologia neoliberal que vem sendo implantada no país há 30 anos e só está piorando a situação. Então, também a imprensa, né, e deveria abrir espaço para nós, economistas, que podemos mostrar com todas as informações possíveis que não há problema nenhum no Estado brasileiro fazer os gastos necessários com saúde, com educação, com investimento em ciência e tecnologia, com investimento em alavancar o processo de reindustrialização do país. No entanto, se você se coloca numa disputa eleitoral como essa, tão importante, e se compromete com as mesmas pautas que deram errado no passado, no nosso entender, é ou enganar a população mais uma vez, ou ainda estar, sim, numa disputa só pelo poder, só por estar eleito num determinado momento, e não, de fato, para resolver os problemas sérios que o nosso país enfrenta. A senhora demonstra uma firmeza e uma clareza dos seus pensamentos, das suas convicções, das suas filosofias, que tiram um estigma que o tempo todo, até parte da direita tenta colocar, nos partidos todos à esquerda, de que, não, esses partidecos pequenininhos, eles todos ficam circulando ao redor do Lula, são marionetes do Lula. A senhora está fazendo críticas pesadas, duras, chamou o Lula de mentiroso agora há pouco, tal. De alguma maneira, a senhora se sente desprestigiada ou o partido da senhora se sente diminuído na disputa eleitoral por falta de espaços democráticos para que a senhora fale e demonstre as suas crenças, as suas análises a respeito da conjectura política, econômica do nosso país? Porque as grandes emissoras, vou fazer uma pergunta, por exemplo, a senhora foi convidada para dar entrevista no Jornal Nacional? É verdade o que você está colocando. Não fomos convidados, somos absolutamente ignorados, né? Em toda a grande mídia, né? Isso é um fato. E mais, né? Eu acho que a exclusão da minha participação, né, no noticiário, o que também reflete depois nas intenções de voto, né? Porque a mídia fala, mas vocês não atingem um patamar de intenção de voto nas pesquisas. Mas também ninguém nos mostra na televisão, né, para que as pessoas possam nos conhecer. Mas eu vou te dizer por quê. Porque você colocou uma coisa muito importante aí. Há um estigma com relação à esquerda radical, né? Um estigma de que nós vamos, na disputa eleitoral, apenas ficar denunciando o capitalismo, exaltando o comunismo, sem colocar questões concretas que podem modificar a vida, o dia a dia da classe trabalhadora. E isso não interessa de forma alguma que esse debate venha a público. Por exemplo, não interessa de forma alguma que alguém chegue numa entrevista no Jornal Nacional ou numa grande canal de televisão ou num debate, dizer que o pensamento único que foi estabelecido com relação à política fiscal é equivocado teoricamente, é equivocado na prática, porque tem levado a todo esse conjunto de mazelas que nós estamos passando agora, e que é possível, dentro do capitalismo, não estou falando de uma proposta para o socialismo, para o comunismo, dentro do capitalismo, fazer uma política econômica que não beneficie única e exclusivamente o grande capital. É possível, e diversos países capitalistas fazem isso. Mas isso não interessa, esse debate não interessa vir a público no Brasil. Né? Quando nós defendemos, por exemplo, a reestatização da Petrobras,
a reestatização da Eletrobras e de todo o setor energético no Brasil para alavancar, reduzir o preço da energia, que é importantíssimo para combater a inflação. Reduzir o preço da energia propicia o desenvolvimento industrial, porque hoje, quem são os grandes consumidores de energia são as grandes empresas, né? E elas têm dificuldade de enfrentar produtos importados que são produzidos em outro país com custos muito menores. Reduzir o preço da energia requer um remodelamento do setor energético, que hoje está desperdiçando energia no Nordeste, jogando fora energia eólica e energia solar, porque não tem rede de transmissão para o Sul e Sudeste. Mas, para isso, precisa do Estado brasileiro coordenar essa nova estratégia de produção e distribuição de energia. Não interessa aos grandes grupos privados no Brasil fazer esse debate. E isso que eu estou falando não é nenhuma proposta revolucionária. A França, país capitalista, dirigida pela direita, um presidente de direita, acabou de estatizar 100% o setor energético. Mas vejam, o capitalismo no Brasil, ele é tão brutal e ele é tão exploratório que hoje os grandes capitalistas eles não querem desenvolver atividade econômica capitalista, eles querem continuar usufruindo das benesses do Estado. Então, falar em superávit primário para eles é essencial, porque aí é recurso de tributos que vai ser destinado ao mercado financeiro. Falar em manter todo esse conjunto de política ambiental degradada e de privilégios que o setor do agronegócio tem no Brasil, para os grandes capitalistas, é importantíssimo. Então, vir alguém e dizer que tem que enfrentar o agronegócio, porque ao contrário do que o agronegócio diz, né, que eles carregam o Brasil nas costas, é o contrário. Quem carrega, quer dizer, é o Brasil que carrega o agronegócio nas costas. Se nós começarmos a divulgar, por exemplo, que o Plano Safra, esse ano, é de 348 bilhões de reais, com juros subsidiados, quer dizer, é o Estado bancando o agronegócio, que paga pouquíssimo tributo, né? Todo o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, cobrado de todas as fazendas no Brasil inteiro, corresponde ao IPTU da cidade de São Paulo. Então, quem é que carrega quem nas costas, né? É o Brasil que carrega o agronegócio nas costas, hoje, com um aumento do preço dos alimentos. Então, é a classe trabalhadora que está pagando o lucro do agronegócio. Agora, imagina fazer um debate desse na televisão, com ampla participação, com ampla audiência, né, da classe trabalhadora, é provocar aí sim uma verdadeira tomada de consciência de que nós precisamos sair desse debate político despolitizado. Essa eleição presidencial tem sido um debate político muito despolitizado, porque o Bolsonaro, que não fez nada pelo país, muito pelo contrário, agiu de todas as formas para destruir o pouco que a gente tinha, e, por outro lado, o ex-presidente Lula, que demonstra a cada dia que tem um forte compromisso com quem está ganhando e tem, para a população pobre, para a classe trabalhadora, ele acena com uma lembrança, né? Não é nenhum compromisso, é uma lembrança do passado. Mas aquele passado não vai se reproduzir. Portanto, nós temos um momento de apresentar para a população brasileira a necessidade de retomar as organizações políticas, as organizações da classe trabalhadora e colocar um outro programa, né, para o país. Porque repetir o que já foi feito no passado é aprofundar o buraco em que nos enfiamos, né, nos últimos 20 anos. Sofia, eu ouço às vezes você e parece de vez em quando que tem um coraçãozinho capitalista, porque você fala algumas coisas que tem uma lógica, eu só estou fazendo uma brincadeira para tirar esse sorriso que você deu aí, não é para ficar brava comigo. Mas vamos lá. Sofia,
A respeito dos debates, né? Tudo que você fala aqui, você fala com a sua lógica, a sua eloquência. Não cabe a mim aqui refutar, não sou candidato a nada e nesse momento cabe aqui provocá-la para que dê as respostas para que nós possamos conhecê-la um pouco mais e que a população faça o seu juízo de valor e vote em cada um como deveria ser em todas as grandes mídias. Mas falando especificamente dos debates, a lei eleitoral brasileira não obriga que as grandes emissoras, ou na verdade não obriga que ninguém convide todos os candidatos. Tem lá tem um número X de votos, uma representatividade Y no parlamento e tal, e você acaba sendo convidado, que é obrigatório. Mas mesmo não sendo obrigatório, estas emissoras deveriam dar este espaço igualitário a você e aos demais candidatos. Então, vou fazer um convite público aqui. Nós faremos no próximo debate. Convidamos já todos agora já candidatos confirmados à presidência da República, dia 21 de agosto, aí nesse mesmo estúdio que a senhora está dando essa entrevista. Podemos contar com a sua participação? Com certeza, já confirmei, estarei aqui dia 21 de agosto participando do debate. E quero dizer mais, né? É uma pena, né, que o Brasil não possa debater amplamente os seus problemas. E o que você colocou, né? Você falou assim, tem um pontinho de capitalismo aí no seu discurso. É que é o seguinte, as pessoas têm que entender que nós somos um partido que queremos a transformação total da sociedade. No entanto, essa transformação, ela passa pela vontade geral da própria classe trabalhadora. Quer dizer, não sou eu, Sofia, os meus companheiros, camaradas de partido, que vamos decretar o socialismo ou decretar o comunismo. Nós queremos que os brasileiros e brasileiras, primeiro, entendam o que é isso, e, em segundo lugar, se organizem para construir coletivamente isso, né? Porque a política hoje, ela é passada como se fosse sempre uma guerra que não se pode discutir o que cada lado pensa do assunto, né? E nós queremos que as pessoas se apropriem das ideias que estão defendendo. Nós temos sofrido, né, ataques de todos os lados, né? Primeiro, do fascismo anticomunista, que não qualifica o debate, mas também desse grande bloco, né, hegemônico aí, que acredita que simplesmente derrotar Bolsonaro vai resolver todos os problemas e, ao mesmo tempo, não fala ao conjunto da classe trabalhadora. É isso que nós queremos construir com essa candidatura e nesse processo eleitoral, mas não só, né? Depois também continuar com esse debate para que a gente tenha cada vez mais o conjunto da população brasileira abraçando as ideias que são necessárias para promover essas modificações mais radicais. Eu queria só levantar aqui uma questão, que é o seguinte: desde março desse ano, já com o lançamento da minha pré-candidatura, eu coloquei como uma das nossas políticas para aumentar o emprego no Brasil a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. E, de uma forma assim surpreendente, essa proposta colou tanto, né, no desejo, na vontade, principalmente da juventude trabalhadora, que hoje eu já recebo esta ideia de outras pessoas que vêm dizer: olha, por que a gente não luta por isso? As pessoas já nem sabem muito bem quem é que lançou essa proposta. Não tem problema. Se essa proposta fizer com que a juventude se organize, que a juventude volta a se interessar por política, a gente já está uma vitória bastante expressiva nesse momento histórico em que estamos passando. E com relação ao debate, volto a dizer, o meu compromisso já está firmado aqui com vocês, eu estarei aqui sim no dia 21. Muito bem. Sofia, eu quero desde já agradecer, acho que democracia, a gente aqui dá uma lição de democracia, uma lição de cidadania, sem nos arvorarmos por sermos melhores do que ninguém, mas eu adoraria me espelhar nas grandes emissoras, nos grandes veículos de comunicação, mas a gente não pode, porque se a gente se
espelhar neles, a gente fica fechado em pequenas caixas ideológicas e só nesse grupinho a gente ouve. Não, a Conect TV tem essa vocação do debate, tem essa vocação da democracia plena, e por mais que nós não temos uma convergência de ideias em todos os itens, mas pelo menos na liberdade, na democracia, no espaço para que a gente debata e aprenda a cada novo papo, a cada nova conversa, fica como uma lição para muita gente aí. Muito obrigado por sua participação, obrigado por aceitar estar aí em Barueri, em Alphaville, no nosso estúdio. Suas considerações finais para a gente encerrar o programa Política em Foco de hoje. Eu que agradeço muito o espaço, acho que é isso mesmo, a gente tem que também lutar para que a comunicação no Brasil seja democratizada o máximo possível. Quero chamar os seus telespectadores, né, para nos acompanhar nas redes sociais, é Sofia Manzano PCB, porque aí nós conseguimos expor melhor as nossas ideias, as nossas pautas de luta, a forma como temos nos colocado nesse processo eleitoral. E, por fim, dizer que eu estou no PCB desde 1989, né, já há bastante tempo, e não deixarei a luta política assim que terminar a eleição. Continuarei no meu local de trabalho, no meu local de moradia, construindo o PCB, as organizações políticas da classe trabalhadora, para ver se a gente consegue alcançar um patamar civilizatório, um patamar de democracia, de igualdade que todas e todos nós merecemos. Muito obrigada pelo espaço e boa noite. Muito obrigado, então, a Sofia Manzano, candidata à presidência da República pelo PCB, e obrigado também à nossa audiência, aos nossos telespectadores no Brasil, internautas no Brasil e aqui em Portugal também. Voltamos na próxima semana com mais um Política em Foco. Valeu!